o Estado não fez o procuramento, direcionou a famílias de camaradas. Até fala-se agora de um médico que até abandonou o ser diretor de um hospital para poder vender os seus serviços ao próprio Estado, porque enquanto diretor ele não poderia fazer esse negócio. Antes de entrar na sua questão, eu tenho um tema aqui que gostaria de chamar a atenção ao público. O resultado do inquérito feito na Matola. Segundo a apresentadora dos resultados, aliás, da representante do Instituto Nacional de Saúde na província de Maputo, disse ela que entre 27 pessoas, em cada grupo de 27 pessoas, uma pessoa estava afetada na Matola. Bom, isso não é novidade para mim, porque eu vivo lá, estou a ver como é que as coisas estavam a andar, mas fiquei preocupado quando ela diz que a percentagem da Matola e do Maputo é a mesma coisa. Eu senti que há qualquer coisa que falta aqui de matemática dela. Então, os dados da Matola, no seu ponto de vista, não conferem... Não podem ser iguais à de cidade de Maputo. Está a forçar demais a matemática. A matemática é uma ciência exata, tanto na China, na Índia, assim como em outros idiomas, sejam eles tradicionais ou bantus ou sei lá o que. Ora, se nós partirmos do número de habitantes da cidade de Maputo, o número de habitantes da cidade de Maputo e da cidade de Matola, a diferença não chega a 100 mil habitantes. É menos de 100 mil habitantes. E isto é por causa disso que a Assembleia Municipal da Matola tem 59 assentos e a Assembleia Municipal da cidade de Maputo tem 64 assentos. A diferença, mais ou menos, é de 6. Okay. Então, quando ele classifica a cidade de Maputo, que tem mais do dobro de pessoas infectadas, a cidade de Maputo agora está a bater 5 mil e qualquer coisa. A província de Maputo ainda não chegou a 2.500. E diz que o tratamento é igual. Então, qualquer coisa está a falhar na matemática do Instituto Nacional de Saúde. Então, eu queria criticar e chamar a atenção para que o Instituto Nacional de Saúde continue a ser instituição de confiança, evite mandar pessoas tipo aquela senhora, porque não sabe transmitir a verdadeira mensagem que pode comover e convencer as pessoas. Deputado Chagas, está a querer dizer que há uma manipulação de números, até de estatísticas? Pode ter havido uma distração por parte dela. Então, o que eu estou a chamar a atenção é que nós não podemos chamar pessoas que em algum momento têm problemas de andarem distraídas à semelhança da porta-voz do Ministério de Saúde, da Educação. Porque o Instituto Nacional de Saúde é uma entidade científica. Então a ciência é respeito aos números, é respeito aos dados. Nunca se pode dizer de forma nenhuma que a percentagem de infecção na cidade de Maputo é igual à infecção na cidade de Matola. No primeiro informe que o governo trouxe ao Parlamento, pecava porque não tinha os dados anexos das pessoas infectadas, dinheiro recebido, as obras estão a ser realizadas, onde, quando. O governo melhorou um pouco, apesar de não ter dado a relação nominal das pessoas que foram mortas, das pessoas que foram presas. A ministra tem a sua justificação em relação a isso, mas pelo menos trouxe os números. Significa que evoluiu, ouviu as nossas críticas e melhorou. Mas os procedimentos da Assembleia da República, no primeiro informe, não obstante terem negado aceitar o posicionamento do grupo da RENAM na Comissão Permanente, o documento estava dotado. Este último documento não tinha ninguém que tinha dotado. E pela norma, aquele documento não pode ser analisado. Da mesma maneira como a Assembleia da República tem nas suas normas que quem faz petição e não quer se identificar, o assunto dele não pode ser atendido. Então nós recebemos um documento que não sabemos quem são as pessoas, se havia quórum para aprovar ou não, porque isso só se testemunha vendo a relação nominal das pessoas presentes e das pessoas que votaram a favor e os argumentos das pessoas que votaram contra. Por quê? A Presidente da Assembleia foi empurrada. Acho que a Presidente está sentada com um grupo de conselheiros que não lhe quer bem, com muitas cascas de banana embaixo da cadeira e que só falta um dia qualquer eles puxarem para ela cair no chão. Então, nós tivemos que perder muito tempo para fazer perceber à Presidente que ela estava num percurso não muito bom, porque tanto da parte dos seus assessores não assessoraram bem, tanto da parte dos colegas dele na Comissão Permanente da Frelimo, incluindo dos deputados mais velhos e mais antigos, que até já foram membros da Comissão Permanente e dirigiram a Casa do Povo, não estão a ajudar muito a criar a normalidade institucional naquela casa. Mas, para todos os efeitos,
O resultado da votação foi aquele. O mais importante em política são as ilações que nós podemos tirar. É verdade que a RENAM fez o seu posicionamento, o MDM fez a sua declaração de voto. Então, o que é importante aqui é que o governo saiba recolher essas declarações de voto, saiba recolher esses posicionamentos para ir estudá-los em bom sítio, para ver efetivamente o que é que se pode fazer para melhorar a articulação e o desempenho. Por exemplo, quando no primeiro estado de emergência apresentamos esta situação da falta de dados anexos, o governo foi evoluir porque já traz. Então, o que nos interessa neste momento é verificar que o governo está a cumprir exatamente com aquilo que são os ditames que a lei manda e que os deputados chamam a atenção que deve cumprir. António Chaga, com o informe e com o que está no terreno a viver-se depois do início da Covid-19, o informe e a realidade batem? Não. A primeira grande questão que o informe traz é o custo das obras que estão a ser realizadas, a forma como as obras foram adjudicadas. Aqui em Moçambique há uma regra de transparência que recomenda o procurement em qualquer negócio do Estado. Fornecimento, execução de obras. O Estado não fez o procurement, direcionou a famílias de camaradas. Até fala-se agora de um médico que até abandonou o ser diretor de um hospital para poder vender os seus serviços ao próprio Estado, porque enquanto diretor ele não poderia fazer esse negócio. Na Zambésia apareceu uma coisa muito caricata. Casas de banho que custam o dobro do preço da escola. Quer dizer, as salas de aulas e o seu mobiliário não custaram o valor da casa de banho. Eu não conheço ninguém que gasta mais dinheiro em casa de banho do que da própria sua casa. A mesma coisa aconteceu na Catembe. Há umas casas de banho aí que andam em polêmica, cujo valor é um tipo de casa de banho que nunca foram vistas. Nem as casas de banho do... Então está a ficar claro aqui que o Covid foi uma oportunidade para os camaradas poderem roubar dinheiro. Como sempre. Este partido, desde que foi conhecido, viveu sempre de jogadas, viveu sempre de roubos. Mas olhando nesta premissa, por exemplo, não seria a questão de falta, quer dizer, do deadline, estando na Covid-19, havia necessidade de fazer um processo um bocadinho mais célere, que talvez não se remetesse ao processo da adjudicação, por exemplo? Que apareçam preços razoáveis, não inflacionados. É caricato que casas de banho públicas custem 7 milhões de meticais. E depois com as dimensões de tal tipo de casa de banho que está a ser feita no local. É preciso haver proporcionalidade entre o preço, qualidade da obra e a dimensão da infraestrutura. Não é porque é oportunidade. Não, há qualquer coisa que precisa ser justificada aqui. Mesmo o preço do caixão. Quando você chega, dizem que esse caixão custa 10, o outro custa 4. Depois há argumento, por que é isso? Porque se calhar ali a qualidade de madeira, porque o verniz, ali nós estamos a ver absolutamente nada. O que estamos a ver é que a oportunidade que os camaradas frelimistas tiveram de poder roubar. Traz esse argumento suficiente para justificar. Não conseguiu o governo explicar isso. Até aqui o governo nunca prendeu ninguém, nunca se predispôs a explicar como é que aquelas chapas com aquelas indicações estão ali, qual é o verdadeiro preço das casas de banho indicadas naquele local. O governo não fez isso. Então, seu engenheiro, não vale a pena tentar apadrinhar pessoas precárias que estão no governo da Frelimo. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, Sim. Isto não resulta de uma orientação superior. Se não houve orientação, então o governo já deveria ter agido. são Até que o questões. governo não agiu. Nós sabemos perfeitamente que Quem estudou a 10ª classe e aprendeu a física não pode fazer esse tipo de comparações, porque em Moçambique não se usa o termômetro Kelvin. Então, a temperatura baixa de 0 não tem como medir em Moçambique. Certo. Então, a nossa temperatura nunca chegou a 6 graus. Então estamos a afirmar que o número 6 de graus casos positivos. fora é por causa da temperatura. O E que que- Moçambique favorece da boa temperatura. Moçambique teve o milagre de Deus aliado à temperatura por causa da sua localização. Acredito que se Moçambique, da forma como está, estivesse num espaço como a Rússia, como a Noruega, como os próprios Estados Unidos, a coisa teria sido pior. Fez-se muito pouco daquilo que é relevante. É só ver.
o próprio ministro de Saúde está infectado. Pela primeira vez o ministro de Saúde que fica infectado. E nós temos um dilema agora. É porque os funcionários de saúde, os administrativos, reclamavam que precisavam dos mesmos direitos do pessoal que lida com os médicos, com os doentes, são os médicos, os serventes, os maqueiros, os enfermeiros. Estávamos ainda na discussão, o ministro apareceu infectado. Pelo que se sabe, o ministro agora faz serviço administrativo. Significa que a questão é muito séria. Certo. A polícia, que trabalha na persuasão das pessoas, é a mais infectada, pelo menos Maputo e Matola. Então, significa que alguma coisa está a falhar.